Graça e paz, eu sou o pastor Rodrigo Costa Mariano, sou pastor da Igreja Videira, em São Luís, aqui do Maranhão, e supervisor da vinha aqui em todo o estado, cuidando das igrejas, edificando a igreja do Senhor. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Mas antes de eu compartilhar essa palavra, nosso conteúdo de hoje, eu quero que você se inscreva aqui no canal, se inscreve aí no nosso canal, clica nas notificações para que todas as vezes que um vídeo for lançado aqui, para que você seja notificado. Também todos os domingos, ao vivo, a partir das 19 horas, eu estou ministrando a palavra do Senhor na igreja. E eu quero que você receba uma palavra de Deus. E essa palavra, edificando a sua vida, você seja um instrumento de bênção. Compartilha ela com outra pessoa, nos grupos de WhatsApp. Seja um canal de Deus, né? Também juntamente comigo. Bom, hoje é dia 4 de junho de 2026, feriado aqui do Brasil todo, aqui na nossa cidade e no Brasil inteiro, feriado de Corpus Christi. Você sabe a origem desse feriado? Você sabe como começou? Então, eu vou te contar aqui e depois vou liberar uma palavra sobre a sua vida. O que significa Corpus Christi? É uma palavra que vem do latim, a língua romana. Corpus Christi, que significa corpo de Cristo. E essa celebração, ela tem como objetivo honrar a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, como no catolicismo chama, ou a Santa Ceia, não é? Baseado no texto de Lucas 22, que diz: "Este é o meu corpo que é dado por vós". Então, como que surgiu? Né? A origem, ela remonta ao século XIII, quando uma freira da ordem agostiniana, né, da ordem de Agostinho, ela se chamava Juliana de Cornilon, na cidade de Liege, na Bélgica. Ela afirmou ter recebido visões de Deus que mostrava que a igreja precisava de uma festa especial dedicada a esse sacramento, dedicada à ceia. Né? Na época, a Eucaristia era celebrada na quinta-feira e estava muito ligada à paixão de Cristo. E aí surge então esse desejo de estabelecer essa festa, né? essa celebração. E o que fortaleceu isso? Fortaleceu isso um acontecimento na Bolsena, que é uma cidade da região do Lácio da Itália, do centro da Itália. Quando um sacerdote afirmou que na hora do sacramento ali ele viu a hóstia sangrar. E aí isso aí foi um sinal, não é? Segundo a tradição católica, que fortaleceu isso daí. E quando foi instituída em 1264, ainda no século XIII, o Papa Urbano IV ele instituiu oficialmente a festa de Corpus Christi por meio, né, de um ritual, de uma reunião. Né? Então ele instituiu. E aí o que acontece? Vem o século seguinte, o século XIV, o Papa João XXII, né, ele promoveu a expansão para toda a Igreja Católica, porque até então, para toda a Igreja Ocidental, na verdade, porque até então era uma coisa muito regional. Por que acontece na quinta-feira? Na quinta-feira, Corpus Christi é celebrado na quinta-feira porque recorda a quinta-feira santa, foi dia em que Jesus instituiu a ceia, reúne, né, com os seus discípulos ali antes da crucificação. A data, ela ocorre 60 dias após a Páscoa, ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, conforme a tradição. Bom, o que eu quero falar? Isso aqui que eu te dei essa breve informação, você pode aí nos livros de história da igreja, ou até hoje pesquisar, normalmente você consegue ter essas informações. Mas qual é a palavra de Deus para a sua vida? O que eu quero falar para você aqui nesse momento? Eu quero falar do texto bíblico, da palavra, realmente lá em Mateus, capítulo 26, versículo de 26 a 28, que eu quero ler aqui para você. E a palavra do Senhor, ela diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos. Então Jesus partiu o pão, né, e deu aos seus discípulos. Deixa eu firmar aqui o meu
minha Bíblia. Partiu o pão e deu aos seus discípulos, versículo 26, Mateus 26, dizendo, tomai e comei. Partiu um pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Até aqui, né? E até o verso 29 também é muito importante. E digo-vos, eu gosto demais desse verso 29. A palavra diz, e digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Você sabe, vai ter um dia que não serão os diáconos da igreja, ou os líderes, ou os servos da igreja que vão te servir a ceia. Um dia o próprio Jesus, você vai estar sentado lá nas bodas do Cordeiro, vai estar sentado com o nosso Senhor, junto com os outros santos, meu irmão. E vai ser o próprio Jesus que vai olhar nos seus olhos, vai te entregar a ceia, você vai participar desse momento, ou como nós ansiamos, como eu anseio. Por isso que a Bíblia fala para nós declarar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas por que o Senhor Jesus, ele fez essa declaração? Este é o meu corpo. O corpo dado por mim e por você. O corpo dado por nós. A ceia, ela foi instituída por Jesus na noite que ele foi traído. É o que a palavra de Deus diz. Então, ao tomar o pão e o cálice, Jesus mostrou aos seus discípulos o quê? Jesus mostrou o significado do sacrifício que seria realizado na cruz do Calvário. Então o pão ele simboliza o corpo que foi entregue por amor. O corpo de Cristo. E o sangue, o cálice, né? O cálice aponta para o sangue que foi derramado para a remissão de pecados. Então eu quero te falar aqui 3 coisas sobre o corpo. Primeiro, o corpo foi dado voluntariamente. Jesus se entregou voluntariamente. Eu sei que algumas pessoas, quando leem lá Jesus no Getsemane, falando, Senhor, que ele diz, né, Pai, se possível, passe de mim este cálice. Jesus não estava ali falando que ele queria passar aquele momento. Eu não quero esse momento, mas seja feita a tua vontade. Não, meu irmão. Jesus estava dizendo ali, Pai, a profecia, a palavra diz, eu não vou morrer aqui, porque ali ele estava suando sangue, teve uma trombose. Então ele estava dizendo, eu não vou morrer aqui, é para morrer na cruz. Jesus nunca, irmão, rejeitou cumprir a vontade do Pai. Então, ele se entregou voluntariamente, ele disse, tomai e comei, isto é o meu corpo. Jesus não foi forçado a morrer, ele entregou a sua vida espontaneamente para cumprir o plano de Deus e salvar a mim e você, salvar a humanidade. Jesus conhecia o sofrimento que ele ia enfrentar, meu irmão. Jesus conhecia, mas mesmo assim, ele escolheu entregar o seu corpo, a sua vida por mim e por você. Ele escolheu obedecer o Pai. Seu sacrifício foi um ato supremo de amor. Qual é a maior prova de amor, meu querido? É a prova do Calvário, meu irmão. Cristo, Deus entregou o seu melhor ao seu Filho. E Jesus se entregou. Assim como um bombeiro, o prédio está pegando fogo lá, e o bombeiro ele entra voluntariamente naquele prédio em chama para salvar a criança que está lá dentro, né? Ele se expõe ali, ele se coloca. Então nós temos que valorizar o sacrifício de Jesus e responder ao seu amor. Ele entregou voluntariamente, não foi forçado. O Pai não obrigou, não forçou. Ele se entregou voluntariamente por você, por mim e por você. Então, todas as vezes que você viver esse feriado, faça dele muito mais um dia para viajar, um final de semana, churrasco, bebida ou qualquer outra coisa, um passear. Você pode fazer tudo isso, mas lembre do verdadeiro significado. Ele se entregou voluntariamente. Agora, o corpo foi dado também para a nossa salvação, que é dado por vós. A Isaías, o profeta messiânico, ele diz, né, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O corpo foi dado para a nossa salvação. Você sabe, a palavra salvação na Bíblia significa sozo. Não só salvar a nossa alma,
mas salvação para tudo, uma cura é uma salvação. Mateus escreve, Jesus disse que é dado por vós. O que significa isso? Ele tomou o nosso lugar. Quem era para estar na cruz, pastor? Eu e você. Mas ele tomou o nosso lugar. O castigo que nós merecíamos caiu sobre ele, sobre o corpo dele. A morte de Jesus, entregar o seu corpo, abriu o caminho para a reconciliação nossa com Deus, porque nós estávamos separados. O pecado nos separou. Então imagina alguém pagando integralmente uma dívida que você jamais ia conseguir pagar. Muitos de nós têm dívidas assim hoje que você não dá conta de pagar e você deixa aí ir rolando, né? Impossível de pagar. Pois é, um dia alguém pagou a nossa dívida, pagou o preço por nós, e foi Jesus quando ele entregou o seu corpo. Você sabe, nós não precisamos viver preso à culpa, à condenação, à escravidão do pecado. Não, meu irmão. Em Cristo há perdão, há restauração. Em Cristo há nova vida. E se você que está me ouvindo já nasceu de novo, entregou a sua vida a Jesus, essa nova vida já está em você e é a vida que o próprio Deus vive. Ele não pegou a nossa vida e melhorou. Recalchutou aqui, deu uma melhorada. Não. Ele pegou a nossa velha vida, amassou, jogou fora e nos deu uma nova vida. A vida que eu e você vivemos é a vida do próprio Deus. E por último, o corpo de Cristo nos chama à comunhão, meu irmão. Tomai, comei. Você sabe, participar da ceia do Senhor é muito mais do que um ritual, é muito mais do que uma liturgia, é um memorial, sabe? Não que Jesus, o corpo, esteja ali presente. Não. É um memorial. Jesus mesmo disse, fazei em memória de mim. Mas o significado importante é que o corpo foi dado. O corpo dado nos chama à comunhão, tomar e comer. A ceia não é apenas uma lembrança, irmão. A ceia é uma proclamação do amor de Cristo. Desse amor que não tem fim, que não termina. E que se perguntasse a Jesus, se pudesse fazer tudo de novo, o Senhor faria. Por amor a mim, você faria. Agora, a proclamação do amor de Cristo nos une ao Senhor e aos nossos irmãos. Querido, não existe igreja sozinha, tá? Hoje eu ouço muitas pessoas dizerem, não, eu sou a igreja, eu posso ficar em casa sozinho. Não, igreja é corpo, somos chamados a viver em unidade. É o corpo de Cristo. Um corpo tem orelha, tem olhos, tem mãos, tem braços, é o corpo de Cristo. Assim como muitos grãos formam um único pão, muitos cristãos formam o corpo de Cristo. Então a ceia, esse memorial, tomai, comei, você faz parte de um corpo vivo, meu irmão. Não tem o corpo de bombeiros, que é formado por vários bombeiros. Então, tem o corpo de Cristo. Tem o corpo de Cristo. Então, o pão da ceia nos lembra uma verdade extraordinária. Jesus entregou o seu corpo por nós. Sobre o corpo dele, no corpo dele, estava toda a nossa condenação, nossa enfermidade. O sacrifício foi voluntário, foi substitutivo. Era para você e para mim estarmos lá. O sacrifício foi suficiente, aleluia, para a nossa salvação. Então, quando você participa da ceia, quando você lembra, quando chegar esse feriado de Corpus Christi, lembra, quando você participa da ceia, você recorda o preço da nossa redenção, da nossa salvação. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Deixa eu te falar algo antes de encerrar. O corpo de Cristo foi partido para que a nossa vida fosse restaurada, fosse sarada, curada. Ele se entregou por nós para que nós pertencêssemos a Ele para sempre. Então declare hoje, eu sou sarado, eu sou curado. Toda maldição foi removida da minha vida, porque ela foi derramada, colocada sobre Cristo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você fomos sarados. Mas pastor, eu estou vendo a enfermidade. Declare assim mesmo, irmão. Eu sou curado, eu sou sarado, eu tenho cura, porque ele levou sobre si.
Amém? Que esse feriado você possa meditar nisso, pensar nisso, né? Ter consciência disso. Se isso aqui abençoou a sua vida, essa palavra, esse conteúdo, abençoou a sua vida, compartilha com alguém. Agora, comenta também, faz um comentário, coloca o seu comentário aqui, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.